Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, dia 10 de maio de 2025. Você que acompanha nosso canal já sabe que é sabadão dos rappers, né, pessoal? E tem rapper. E onde tem rapper, tem talento, tem polêmica. E estamos acompanhando o caso do Puff Daddy. Então, pessoal, assista aí a playlist História dos Rappers. Começamos contando a história do maior rapper de todos os tempos, Tupac Shakur. E tem a história do Puff Daddy e tem todo o caso aí, toda a polêmica envolvendo aí a história do Puff Daddy desde a prisão dele em setembro do ano passado. Já fizemos vídeo a respeito, estamos acompanhando o caso desde então, né, pessoal? Então vamos lá, o que temos de atualização, né, sobre o caso do Puff Daddy, que teve o início do julgamento semana passada, dia 5, né, com a escolha dos jurados, e as primeiras declarações, o primeiro dia de julgamento agora vai ser segunda-feira, dia 12. Então vamos lá, né, o site do G1 diz que Combs era violento com Casey Ventura, diz os advogados do rap. No entanto, a defesa vai alegar que o relacionamento deles era marcado por violência mútua, né, pessoal? Claro, né? Vão assumir, mas não é assim, não é bem assim, né? Os advogados de Sandy de Combs admitiram no tribunal na sexta-feira, dia 9, que o rap havia sido violento com a sua ex. Também se não admitir, isso fica difícil, né, pessoal? Porque provas, né, estavam ali materializadas através de vídeos no hotel lá em Los Angeles, ele batendo na Casey Ventura, né? Então, se não admitisse que havia violência, complicado, né? Mas enfim, mas que essa violência era mútua. Questionado pelo juiz Arusso Bamarian, o advogado de defesa Mark Gnifilo disse que a defesa planeja assumir a posição de que houve violência mútua no relacionamento deles, incluindo agressões. Né? Teve, mas não é bem assim, né? É essa forma que vai ser. Vamos lá. Vamos admitir a violência doméstica, disse Gnifilo, mas a que ponto ela se torna coercitiva? Combs enfrenta acusações de extorsão, tráfico sexual, transporte aí de profissionais do sexo. Ele se declarou inocente e nega todas as acusações contra ele. O julgamento criminal começou com a seleção do júri segunda-feira passada, dia 5 de maio, e as declarações iniciais estão previstas para segunda-feira, dia 12. Ventura deverá ser a principal testemunha de acusação. As acusações de violência contra Combs vieram à tona em 2023, quando a CNN publicou um vídeo em que mostrava o rapper espancando a ex-namorada em um hotel em Los Angeles, pessoal. Cenas fortíssimas, inclusive o julgamento nem vai poder ser televisionado devido aí a muita violência que vai ser mostrada durante o julgamento, que promete ser longo, e vai ter muita violência, vai ter tão violento que a justiça americana resolveu não permitir, né, ser televisionado, que é bastante comum lá nos Estados Unidos acontecerem a televisionamento de julgamentos, principalmente em julgamentos como no caso do Puff Daddy, que são figuras públicas, né, costumam ser televisionados, mas tanta violência que a justiça americana resolveu não permitir televisionamento do julgamento, não vai ser televisionado, vai ser apenas matérias, né, e vão desenhar, vai ter os desenhos, né, não vai estar lá o tribunal do júri, né, mas não haverá gravação, não será permitida, né. Muito bem, vamos continuar aqui, pessoal. Combs é acusado de conspiração para extorsão, 2 acusações de tráfico sexual por força, fraude e coerção, 2 acusações de transporte de profissionais do sexo, e ele se declarou inocente, claro, né? Os supostos crimes abrangem o período de aproximadamente 2004 a 2024, quando ele foi preso, né, em setembro do ano passado. 2 outras acusações foram adicionadas um mês, né, mês passado, mês de abril, né, um mês antes do julgamento. A acusação afirma que ele coagiu e abusou de mulheres e de homens também. É bom lembrar disso, tá, pessoal? Estão enfatizando aí mulheres, mas homens também acusam Puff Daddy de abuso aí durante anos com a ajuda de uma rede de associados e funcionários, enquanto silenciava as vítimas por meio de chantagem, violência, incluindo sequestro, incêndio criminoso e agressões físicas. Os promotores alegam que ele usou o seu poder e prestígio como astro da música para induzir vítimas femininas e masculinas para performances sexuais, drogadas e elaboradamente produzidas por profissionais do sexo em eventos apelidados como Freak Ops. Os promotores revelaram pouco antes do julgamento que Combs rejeitou um acordo judicial que poderia significar uma pena mais leve
que é a condenação que ele pode aí receber, que é a prisão perpétua, pessoal. Eles não divulgaram o termo aí do acordo, mas foi negado aí, o Puff Daddy, ele negou, não aceitou a proposta feita aí pelos promotores, né, pessoal? E um assunto que chama bastante atenção, né, que estamos aqui acompanhando, é o caso do Tupac Shakur e do Notorious Big. Pois é, pessoal, o Puff Daddy é acusado aí de ter envolvimento na morte das duas jovens estrelas do rap. Tupac Shakur morreu em setembro de 1996 na cidade de Las Vegas após assistir a luta de Mike Tyson, né? Teve a vida ceifada num tiroteio. E o Notorious Big, a estrela da Bad Boy Record, a principal estrela da Bad Boy Record, liderada aí por Puff Daddy, morreu em março de 1997 em Los Angeles após sair de uma festa, né? Foi baleado e faleceu em 97. Um aos 25 e outro aos 24 anos de idade, pessoal. As mães do Tupac e do Notorious Big, infelizmente, faleceram sem ver a justiça sendo feita. A mãe do Notorious Big chegou, antes de falecer, ao saber da prisão do Puff Daddy, tem pouco tempo, né, que a dona Violeta faleceu, e ela, ao saber da prisão do Puff Daddy, disse que queria estar com ele frente a frente, pessoal. Nem vou repetir o que ela disse que queria fazer aqui para não dar problema com a plataforma, mas ela queria ter um encontrinho aí com o Puff Daddy, mas infelizmente ela faleceu sem ver a justiça sendo feita. Já que a tampa do bueiro foi aberta, será que a gente vai ver justiça, pessoal? Será que nós vamos ver o Tupac e o Big finalmente, né, serem feita justiça pela morte desses dois jovens? Foi estimulada tanto pelo dono da Bad Boy quanto da Dead Row. Os dois, né, são responsáveis aí pela treta que levou à morte das duas estrelas, né, tanto da Dead Row quanto da Bad Boy, né, pessoal? A costa leste, costa oeste, a treta que levou à morte dos dois. Será que agora com o julgamento do Puff Daddy vai ser feita justiça? É o que nós vamos saber, né, pessoal? Vamos ao site do CNN, responsável aí diretamente, né, pelas primeiras denúncias, pelo menos com imagens, né, comprovadas de que Puff Daddy estava envolvido com crime, ao site aqui do CNN, dizendo que novas denúncias contra o cantor podem aparecer mesmo após o julgamento. O advogado dele acredita que mais de 400 novas potenciais ações civis, ele agora está passando pelo julgamento criminal, 400 novas ações civis podem ser iniciadas aí no futuro, né? Vamos aguardar o que vai acontecer. Até o final da semana, espera-se que um júri seja formado no julgamento federal de tráfico sexual do Puff Daddy. E uma reviravolta impressionante para aquele que já foi um influente nome da música, um homem que alcançou o status de bilionário como rapper, produtor e empresário, né, pessoal, incluindo aí, né, uma das suas principais estrelas aí, o Notorious Big. Né. Combe se declarou inocente das acusações criminais que incluem conspiração, extorsão, tráfico sexual, transporte de profissionais do sexo. Se ele for condenado, pessoal, ele pode ser sentenciado à prisão perpétua, como já falamos. Independentemente do resultado, os problemas legais de Combs não vão terminar com o julgamento criminal. Ele enfrenta mais de 60 ações civis, na qual é acusado de agressão sexual e outras irregularidades. Ele continua negando aí tudo, né, pessoal? O advogado Andrew Van Adeselo, que representa 37 indivíduos que já apresentaram ações civis de agressão sexual contra Combs, disse à CNN em uma entrevista exclusiva que tem mais de 400 novas potenciais ações civis, pessoal. Mas antes de continuarmos a ler aqui a reportagem da CNN sobre as acusações contra a Puff Daddy, eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Deixe o seu like, o seu comentário, que é extremamente importante, ajuda no engajamento aqui dos nossos conteúdos e assim o YouTube vai reconhecer que ele tem relevância e vai recomendar para quem não é inscrito no canal. O que você pensa aí do caso Puff Daddy? Acesse a playlist aqui, História dos Rappers, pessoal, e acompanhe toda a trajetória aí. Tem a história do Puff Daddy e toda a história, né, desde a prisão dele até agora, né, pessoal? Vamos acompanhar até o final aí do julgamento, tudo que for acontecer com o Puff Daddy, nós vamos acompanhar aqui no História dos Rappers, né, pessoal? Que abriu a playlist com ele, o maior rapper de todos os tempos, Tupac Shakur, pessoal. E em memória dele, vamos acompanhar, né, o julgamento do Puff Daddy, torcendo para que essa história venha à tona, e se o Puff Daddy realmente tem envolvimento nisso, essa história vem à tona e que o Tupac Shakur e o Notorious Big
tenham finalmente a justiça sendo feita, né, pessoal? Então, entre na playlist História dos Rappers, é extremamente importante. Maratona, que tem muita música boa, tem muita história interessante, tem muita música e muita polêmica, né, pessoal? Porque onde tem rapper, tem talento, tem polêmica. E vamos voltar aqui a falar do Puff Daddy, que tá enrolado lá nos Estados Unidos, pessoal. O negócio tá bom pro lado dele, não. Vamos lá. O advogado disse que pretende apresentar ações civis contra a Combs após o julgamento criminal, em grande parte porque seus clientes temem possíveis retaliações caso aí o veterano da indústria musical em dificuldade seja absolvido. Da perspectiva de meus clientes, a razão pela qual eles hesitam tanto em se apresentar por tanto tempo, em muitos casos, foi por causa do poder que esse indivíduo exercia e das ameaças às suas oportunidades profissionais que eles sentiam que poderia criar, disse Van Arsdale. Eu acho que existe a ideia de que, meu Deus, e se ele não for considerado culpado dessas acusações, certo? E se ele estiver de volta à rua em 2 meses? O que teria acontecido comigo se eu tivesse feito essas alegações? Eu ouço sobre isso todos os dias. Nossos clientes ainda estão com medo, acrescentou. Pois é, né, pessoal, que não se sabe o que pode acontecer. Ele pode pegar aí prisão perpétua, mas as vítimas ainda têm medo, querem ter todas as garantias de que nada vai acontecer com elas. E assim que o resultado do julgamento do Puff Daddy sair, aí sim elas vão ter segurança de entrar com as ações que elas julgam, né? Tá aí com o seu direito, né, pessoal? Vamos lá. Um afluxo de ligações telefônicas. Van Arsdale opera uma central de atendimento através da sua empresa Reciprocity Industrials, com sede em Billings, em Montana. A empresa foi estabelecida em 2008, muito antes de as alegações contra a Combs começarem a surgir. Durante anos, a central ajudou a analisar as queixas dos chamadores em questões legais que vão desde recuperação de desastres naturais até alegações de agressões sexuais, auxiliando escritórios de advocacia no processamento de reclamações para litígios e divulgando a linha direta com o meio da qual as empresas podem obter potenciais clientes. De acordo com o site da empresa, o Reciprocity emprega mais de 150 profissionais de triagem jurídica e seus serviços foram contratados por mais de 500 escritórios de advocacia nos Estados Unidos. Van Arsdale litigou casos de abuso sexual contra o Boys Coach of America e a Igreja Católica. Seu escritório de advocacia, a AVA Law Group, representa dezenas de supostas vítimas de combis, que foram descobertas através da sua central de atendimento, a Reciprocity, que o The New York Times noticiou recentemente ser o ponto central de coleta de alegação de agressão sexual contra combis. Registros de chamadas recebidas mostram que a Reciprocity Industries recebeu quase 27 mil ligações relacionadas a combis, disse Van Arsdale. Depois de descartar trotes e consultas, é claro, né, pessoal, que esse tipo de central recebe também muita notícia falsa, né, muito trote, né, os chamados trotes, né. Depois de descartar trotes e consultas não relacionadas ou não confiáveis, a empresa estima que aproximadamente 15 mil ligações incluíam alegações de maus tratos por combis. Por meio do que ele descreveu como um processo de investigação rigoroso, Van Arsdale disse acreditar que existem mais de 400 novos casos civis potenciais, né, que ele considerou aí, né, potencial contra combis. Os advogados de combis chamaram advogados como Van Arsdale de caçadores de ambulâncias. Sim, precisamos de um grande sistema para lidar com o afluxo de ligações telefônicas. E sim, precisamos de uma investigação muito séria para garantir que estamos apresentando as alegações que precisam ser tratadas no Tribunal Civil. Mas é isso que o processo é, disse Van Arsdale. A CNN entrou em contato com a equipe de combis para comentar a alegação de que Van Arsdale de que ele está trabalhando em centenas de ações civis potenciais adicionais. Anteriormente, os advogados de combis disseram à CNN que ele nunca agrediu sexualmente ou traficou ninguém, homem ou mulher, adulto ou menor. Nenhum número de ação judicial, alegações sensacionalistas ou encenações midiáticas mudará essa realidade, acrescentaram um comunicado à época, buscando cura e responsabilização. Não é apenas Van Arsdale que está enfrentando combis. Pelo menos uma dúzia de advogados representam os demandantes que apresentam ações civis contra combis.
A maioria das alegações não está relacionada, abrangendo décadas com supostos incidentes ocorrendo em vários locais diferentes do estado, no caso em Nova York, né? Dos mais de 60 casos civis já apresentados contra Combs, 2 foram retirados. Um apresentado por uma anônima que se recusou a cumprir uma ordem judicial para revelar sua identidade, e outra contra Combs e Jay-Z, também tem sido acusado juntamente com o Puff Daddy de abusar sexualmente de pessoas, né? Mas uma das vítimas retirou a queixa, foi retirada de forma voluntária depois que Jay-Z negou veementemente as alegações e várias inconsistências surgiram no relato da suposta vítima, né? A equipe de Combs aproveitou as inconsistências em pelo menos de 2 relatos de clientes de Bansdale, a mulher que acusou Combs e Jay-Z e um homem anônimo que deu detalhes em uma entrevista à CNN em dezembro de 2024, que não correspondiam ao seu processo, incluindo o ano em que ele alega ter sido drogado e agredido sexualmente por Combs em uma das tal fake-ups, né, nas festas. Bansdale disse que as inconsistências na história do homem foram devido a um erro administrativo no registro. Após a entrevista da CNN, o escritório reapresentou uma queixa emendada, né? Embora os casos civis e criminais sejam separados, Bansdale disse que alguns de seus clientes cooperaram com as autoridades federais no caso criminal de Combs e podem ser chamados para testemunhar durante o julgamento. Esta é uma oportunidade que talvez eles pensassem que nunca teriam, no fato de verem o sistema funcionando, disse o advogado. Né? Bansdale disse que busca justiça para seus clientes, independentemente do resultado do julgamento criminal. Meus clientes ficarão extasiados se, quando ele for condenado, culpado e preso, disse ele. Mas o próximo passo em seu processo de cura é a responsabilização pelo que aconteceu com eles. O pessoal, a justiça sendo feita, né? Fica aí o nosso conteúdo de hoje. Vamos continuar acompanhando o caso durante a semana e nós vamos trazer para vocês que vai ter aí julgamento segunda-feira, então a gente vai fazer vídeo a respeito do assunto aqui, atualizar a situação do Puff Daddy. E é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Não se esqueçam, pessoal. Fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.